Vamos à nossa última leitura de hoje, Jeremias capítulo 16. Predição do cativeiro e do livramento de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa de morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado, que pecamos contra o Senhor, nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, e vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro e até nas fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras. Nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito.
Fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. É interessante aqui, nesse capítulo 16, que até o versículo 18 é Deus que está falando, e o versículo 19 é Jeremias, e o 20 já é Deus falando novamente. Vou dar uma pausa aqui. Eu dei uma pausa achando que era o carro de som, mas ainda não era. Se porventura aparecer, a gente dá uma pausa novamente. Então agora nós estamos aqui em 1 Crônicas 17. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite, agora vou ter que dar uma pausa de verdade. Continuando a nossa leitura, parei por causa do carro de som, não sei se vocês perceberam. Então, versículo 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes,
e proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito? E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Esse aqui, que Deus que está usando o profeta Natã para falar com Davi, é o próprio Senhor Jesus, que faria do trono de Davi um trono sempiterno, ou seja, para toda a eternidade. E nós, Igreja do Senhor, todos quantos fazemos parte dessa amada do Senhor Jesus, também vamos estar assentados com Ele ali no seu trono, porque diz a palavra: aquele que vencer sentará comigo no meu trono, assim como eu me assentei ao lado do meu Pai no seu trono. Vale a pena servir a esse Deus, amados. Não importa a adversidade, a dificuldade, tanta coisa que vem devastando o mundo, tanto de catástrofes como de desolações, de enfermidade, não importa, tudo vai passar e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Oh, aleluia! Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, no nome do Senhor Jesus.